que está no versículo 6, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui, irmãos, filho de Deus aqui são os anjos. Filho de Deus são os anjos. Não quer dizer que todas as vezes que a Bíblia falar em filhos de Deus, vai ser anjo. Não. Os irmãos sabem que a Bíblia usa esse tipo de linguagem, né? Às vezes usa uma coisa para outra. Por exemplo, a palavra mundo. Mundo, né? A palavra mundo, você vê que mundo pode ser pessoas. São João 3,16 diz que Deus amou o mundo, pessoas. O mundo pode ser o mundo físico, esse mundo que nós habitamos nele. E o mundo pode ser, como diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o 18, pode ser o poder do mal dominando, né? A força do mal. Que diz lá: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, mundo ali já não é pessoa. Mundo ali também já não é o mundo físico. Como também a palavra alma. Só para os irmãos entenderem uma coisa, a palavra alma quer dizer uma parte que nós temos dentro de nós. 1 Tessalonicenses 5,23. Todo o teu espírito, alma e corpo seja guardado irrepreensível. Então, alma é uma parte que nós temos dentro de nós, mas alma também pode ser nós. A Bíblia de Deus fez o homem alma vivente. Como também a alma pode ser o sangue. Agora, depende de analisar o contexto. Depende de analisar o contexto. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, exatamente em Jó 1,6, 1,6 e 2,1. Realmente, aqui é filho de Deus. Mas por conta disso, tem umas pessoas que vão lá para Gênesis 6:2, nós vamos ser rápido aqui. Os irmãos lêem aí, por favor. Gênesis 6:2. 6:2 de Gênesis, viu? Quem não encontrou ainda aí, que eu apaguei. Então, irmãos, filhos de Deus, pode ser os crentes. Isso aí a gente encontra. São João 1:12. Tem muitos versículos sobre isso. Filho de Deus pode ser Jesus, aqui já no singular, né? Filho de Deus. Pode ser Jesus. E filho de Deus pode ser também os anjos. A depender do contexto. Tudo é questão do contexto. A gente sabe aqui em Jó, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 1, que o contexto aqui é anjo. Está muito claro. Como também quando a gente lê em São João 1:12, todos quanto receber, Deus o poder de serem feitos filho de Deus, a gente sabe que esse contexto aí são pessoas que aceitam a Jesus Cristo. Como também tem versículos que falam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho unigênito. E aqui, irmãos, onde a gente leu, em Gênesis 6:2, aqui a nação piedosa de Sete. Por quê? Porque a nação de Abel tinha morrido. Não tinha nação, né? Na verdade, matou Abel. E teve aquela nação de Caim, que se dedicaram mais à coisa secular, e foi onde começou toda a violência. Eu estou dizendo isso porque tem gente que diz que esses filhos de Deus aqui eram os anjos. Então existe uma teoria, existe uma doutrina que é pregada aí, que os anjos desceram para uma determinada missão e se apaixonaram por as filhas dos homens, acharam elas lindas, bonitas, se materializaram e tiveram filhos com elas, e daí nasceram homens gigantes, aí veio a violência, e Deus destruiu o mundo daquela época com as águas do dilúvio. Tem pessoas que falam em duas quedas, tem teólogos que falam em duas quedas. A queda, irmãos, que nós conhecemos só foi uma, a queda dos anjos, a queda do mundo angelical. Foi quando Satanás ele resolveu se rebelar contra Deus, e ajuntou, derrubou aquela terça parte dos anjos, ali foi uma vez só. É tanto que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, 2, aos anjos que pecaram. Mas tem gente que quer acreditar que houve duas quedas. Tem a Bíblia Dake, o comentarista da Bíblia Dake, ele, nos comentários dele, ele acredita nisso. Ele acredita que os anjos se materializaram, assumiram, se apaixonaram pelas mulheres e aconteceu toda essa coisa aí. Irmãos, não pode ser, primeiramente, porque os anjos, eles são assexuados. A Bíblia diz que na ressurreição, nem casa e nem dá em casamento é como os anjos. Eles são seres assexuados. Em segundo lugar, os anjos também são santos.
Os anjos, eles também, não é uma coisa assim, a revelia. Ah, não, está lá, eu vou descer e vou fazer isso. Se fosse, isso acontecia o tempo todo. O tempo todo, os anjos estavam se materializando e fazendo esse tipo de coisa, e Deus acabando com o mundo, porque fizeram todo esse tipo de coisa. E não é assim, a gente não vê isso acontecer, né? A gente não vê. A gente sabe de pessoas que ficam endemoniadas, mas não que os anjos assumiram uma forma materializada e viveram entre nós e se apaixonaram pelas mulheres, esse tipo de coisa. Então, só para dar uma refutada nessa doutrina, as Testemunhas de Jeová prega isso. Eu estava lendo também lá em casa, diz que existe uma tradição judaica que acredita assim também, mas nós acreditamos na Bíblia, é o que a Bíblia diz, né? E a Bíblia diz que eles são assexuados, são santos, são assexuados, e algumas vezes eles se materializaram mesmo, mas eles, materializados ali, não fizeram esse tipo de coisa, né? Eu não sei nem se materializado, se não fizeram isso na sua forma mesmo. Como eu falei aqui, que o mundo espiritual, ele transcende, mas não existe apoio bíblico para acreditar assim. Geralmente,